Grêmio já tem um novo comandante, é Carlo Ancelotti. O homem já começa a trabalhar no final desse mês. Wellington Campos, lá na sede da CBF, com as primeiras informações. Depois vamos ao vivo à Europa, nosso correspondente internacional Marcelo Beckler, com as primeiras palavras do Ancelotti, confirmado como o novo treinador do Brasil. Primeiro você, aí no Rio de Janeiro, Wellington Campos, um abraço, ídolo. Alô, Thiago, alô, amigos da Itatiaia e Rodrigo Caetano, que é o diretor de seleções, junto com o Juan, que é da Comissão Técnica Permanente da Seleção Brasileira. Os dois viajam para se encontrar com Carlo Ancelotti, que será o novo técnico da Seleção Brasileira a partir do dia 26 de maio. Rodrigo Caetano vai traçar com ele as questões da pré-lista e da convocação também. Vai se apresentar na segunda-feira, dia 2 de junho, e segue depois para a cidade de Guayaquil na quarta. Na quinta tem o jogo com o Equador e do Equador volta para São Paulo, onde vai jogar na terça-feira, dia 10, com a seleção paraguaia. Tá certo, Thiago? Do Rio de Janeiro, Wellington Campos, na Itatiaia. Boa, Wellington Campos, atualizando então o lado da CBF. Vamos até a Europa já com o Marcelo Beckler, tá conectado com a gente, mas antes, vamos ouvir o que disse o Carlo Ancelotti. O Real Madrid vai jogar e aí tem a entrevista pré-jogo sempre, e o Ancelotti foi perguntado, claro, em grande parte da coletiva, sobre o acerto com a seleção brasileira, mas ele não tava gostando da prosa não. Começou até falando bem, depois ele se irritou. Ouça o que disse o Carlo Ancelotti, o novo técnico da seleção brasileira, para você do YouTube, com as imagens, com a legenda da entrevista. Você do rádio vai conferir na dublagem do nosso Lucas Von Dollinger a fala de Carlo Ancelotti, novo técnico do Brasa. Fala aí, Carlo. Obviamente, a partir do dia 26, serei o treinador do Brasil. É um desafio muito importante. Mas, até o dia 26, ainda sou o treinador do Real Madrid. Quero terminar bem a reta final dessa fantástica aventura aqui. Quero terminá-lo da melhor maneira possível. Eu sei que vocês vão se interessar muito sobre o que eu penso, o que vai ser, mas para mim, tenho que pensar sobre os tempos que estou vivendo. Esses são os dias que me restam aqui no Real Madrid. E pelo grande respeito que tenho por este clube, por esses torcedores, por esses jogadores. Estou totalmente focado no que tenho que fazer neste último episódio desta aventura espetacular. Muito bem, estão aí as primeiras palavras do Carlo Ancelotti após o anúncio dele como treinador da seleção brasileira. 11h46. Vamos até a Europa. Nosso correspondente Marcelo Beckler está na Espanha. E a primeira pergunta que eu te faço, Beckler, é sobre como a Europa recebeu a informação, a decisão do Ancelotti de vir treinar a seleção do Brasil. A gente sabe, né? Naturalmente, há uma marginalização do futebol sul-americano. Ninguém trata aí como prioridade, nem mesmo as seleções, né? Nem mesmo eliminatórias sul-americanas. Mas quando talvez o maior treinador da história do futebol europeu, assim está sendo tratado aqui, vem treinar uma seleção sul-americana do tamanho do Brasil, qual foi a repercussão? Deram mais espaço para o nosso futebol nas manchetes por aí, Beckler? Bom dia, aqui no Brasil, 11h47. Já boa tarde para você, Marcelo. Prazer em tê-lo aqui no Rádio Esportes, amigo. Tudo bem, Thiago? Muito bom dia para você, para todo mundo. Aqui 4h47, pelo fuso horário, 5 horas a mais aqui na Espanha. O que a gente viu de repercussão é exatamente isso que você disse. Primeiro que em Madrid, em boa parte da Espanha, estão mais preocupados com a sucessão, quem vai vir depois do Ancelotti, o que vai ser a próxima temporada, a chegada do Xabi Alonso e como que é o processo de saída dele do Real Madrid, se foi mandado embora, se não foi mandado embora, se o clube foi correto com ele, se ele foi correto com o clube, por que não foi feito um anúncio conjunto, mas sim da CBF e não do Real Madrid. Mas o que se fala também é que um desafio muito grande pro Ancelotti, treinar uma seleção como a seleção brasileira, há tanto tempo sem uma conquista de Copa do Mundo, na Itália também, que é o país do
Carlo Ancelotti, a gente vê Gazeta dello Sport, Corriere dello Sport também falando desse grande desafio que o técnico italiano, tantas vezes campeão de Liga dos Campeões, que passou por todas as grandes ligas da Europa, né? Treinou na Itália, na França, na Alemanha, na Espanha e na Inglaterra, nas 5 principais ligas europeias. O Carlo Ancelotti treinou, em boa parte delas com muito sucesso. Tratam por aqui, Thiago, como um grande desafio, talvez o último da carreira do Ancelotti, que pode ser que encerre a sua trajetória como treinador depois dessa passagem pela seleção brasileira. E também que ele terá grandes jogadores à sua disposição, dentre eles o Vinícius Júnior, que no Real Madrid é um jogador e na seleção se comporta de forma dentro de campo bem diferente. Ô Beckler, a gente tem uma imagem aqui acompanhando a distância, você pode nos confirmar ou não, acho que ele é muito mais aquele treinador boleirão, né? Aquele cara bom de vestiário, bom de grupo, do que essencialmente um cara tático, técnico. Pelo menos são algumas críticas que vejo em relação às montagens, né? Ou à montagem de equipes que ele costuma fazer por aí. E já tinha gente do Real Madrid bem na bronca com ele em relação à campanha deste ano. O Real Madrid com muitos problemas defensivos, mas ainda assim ficou devendo dentro da expectativa que sempre se tem pelo Real Madrid. O que tá vindo pra seleção brasileira? É um Renato Gaúcho, nossa, aquele boleirão mesmo, o cara que sabe lidar com a turma, ou ele tem uma boa comissão técnica que o ajuda e tem também esse outro aspecto, Beckler? Eu acho que ele tem esses dois lados. O Ancelotti tem um livro escrito sobre a liderança e a importância de ter uma liderança tranquila. Esse é inclusive o título do livro dele, Liderança Tranquila. É alguém que consegue administrar muito bem os egos dentro do vestiário, as fogueiras de vaidade que existe entre os jogadores. Tem uma comissão técnica muito extensa. No Real Madrid a gente vê durante os treinamentos são 15 membros de staff, de comissão técnica. O filho dele, o Davi Ancelotti, inclusive, é hoje mais técnico de campo do que o próprio Carleto, que é mais um observador e quem toma as decisões finais, mas o filho dele tem um trabalho muito ativo, como a gente tinha o Tite, por exemplo, né, com o Matheus Bach também trabalhando assim, tanto na seleção como nos clubes depois, mas é um técnico que entende sim de tática, tá? Se a gente for lá atrás, foi o Ancelotti que fez o Pirlo virar o grande jogador que é. O Pirlo era um 10, o Ancelotti transformou o Pirlo num camisa 5 e ele passou a armar o jogo desde trás, olhando muito melhor o jogo, com uma visão muito mais ampla. Ele transformou o Vinícius Júnior, Thiago. Antes da chegada do Ancelotti, o Vinícius em 3 anos de Real Madrid, se a gente fosse somar gols e assistências, ele tinha 30 participações em gols. Tinha marcado 15 e dado 15 assistências. Depois do Ancelotti, são 148. Nesses 4 anos de Carlo Ancelotti, 148 gols o Vinícius Júnior participou com a camisa do Real Madrid. Ele transformou o Vinícius de um cara de 10 gols por temporada em um cara de 37 gols por temporada em média nessas 4 temporadas seguintes do camisa 7 brasileiro. E se a gente for pegar o próprio Real Madrid, ganhou a Champions de 2021-22 com Benzema no ataque, o trio com Rodrigo, Vinícius e Benzema. O Benzema saiu, ele ganhou o Bellingham, que é um meio-campista, ele transformou o Bellingham num jogador de muitos gols também e ganhou mais uma Champions. É verdade que nessa temporada, com a chegada do Mbappé, com a saída de Toni Kroos, com muitos problemas na defesa, muitos problemas de desfalque na defesa, e o Real Madrid não deu reforços a ele, o time não conseguiu se equilibrar. O Ancelotti não é um técnico revolucionário, ele não é o Guardiola, não tem um estilo de jogo anti-Ancelotti, né? A gente tem assim, estilos de jogo contra o Guardiola, contra o Jürgen Klopp, contra o Ancelotti não. Os jogadores estão em cima do esquema, e não esquema primeiro e depois os jogadores depois, mas é um técnico que também entende de tática, que sabe reagir à forma do adversário jogar, que sabe propor jogo, que ataca muito rápido. É um bom técnico, não é só um paizão, não é só esse tiozão legal que quando termina campeão ainda fuma um charuto com a molecada. Ô Beckler, é pra te liberar, eu queria saber, a pergunta, né? Quem não queria o Ancelotti na seleção fala o seguinte: mas ele não treinou nem a seleção do país dele, que tá cheia de problema, que já deixou de ir pra Copa do Mundo. Por que é que o Ancelotti não foi prestigiado na Itália, Beckler? Porque aqui não é normal que o melhor técnico do país treine a sua seleção. O Guardiola também nunca treinou a seleção espanhola. O José Mourinho, que foi um técnico top na década passada, nunca treinou a seleção portuguesa. Aqui é bastante normal que o melhor técnico do país trabalhe nos clubes e não trabalhe nas suas seleções. Normalmente em final de carreira. O Vicente Del Bosque, por exemplo, foi ganhar a Copa do Mundo, né, com a Espanha em final de carreira. Não é o caminho natural de um técnico fazer um grande trabalho em algum clube e depois ir para a seleção, como a gente vê na seleção brasileira. Então, por isso, o Carlo Ancelotti nunca treinou a seleção italiana. Foi ser um cara de mundo, foi ser um cara que foi treinar Bayern de Munique, PSG, Real Madrid e não ficar apenas dentro do seu país ou treinar a seleção italiana. Culturalmente aqui na Europa isso não é tão normal.
E é uma semana importante por aí, Beckler, você sempre nos atualizando, reta final de temporada, Liga dos Campeões, muita coisa acontecendo. A Itatiaia vai estar no final do mês lá em Munique acompanhando essa final de Champions mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença hoje ao vivo, sempre bom ter você aqui. Saudades do amigo, viu, Beckler? Sempre que precisar por aqui, Thiago. Amanhã o Real Madrid entra em campo com o Carlo Ancelotti, sem Rodrigo, que hoje saiu do treino e nos últimos jogos o Rodrigo desapareceu. Vamos ver e vamos atualizar isso aqui na programação da Itatiaia. E possivelmente sem Vinícius também, os brasileiros em baixa nesse final de temporada com o Real Madrid. A gente vai trazendo tudo por aqui, seu Thiago Reis. Valeu, Beckler, grande abraço. O correspondente da Itatiaia direto da Espanha, atualizando pra gente a chegada então do novo comandante do Brasil.